O Moído do Dia. Informações sobre o que acontece diariamente na cidade e região. Segundo dados do Ministério da Saúde, apenas metade dos adultos entre 20 a 29 anos tomou a vacina contra a hepatite B, para se ter uma ideia da situação. Mas para falar melhor sobre o assunto, nós vamos conversar agora com o médico Paulo Gustavo Xavier. Bom dia, doutor. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Doutor, qual a importância da vacinação dos adultos? É o seguinte, Carla, é importante as pessoas saberem que algumas vacinas que a gente toma na infância, elas podem durar por toda a vida. Outras vacinas, elas vão durar durante algum tempo, alguns anos, algumas décadas, e depois disso o sistema imunológico começa a se enfraquecer. É como se o sistema imunológico se esquecesse daquela vacina. Então a gente precisa fazer algumas doses de reforço, algumas doses complementares. Então se o adulto ele não toma essas doses de reforço, essas doses complementares, esse adulto fica sujeito à doença. E, doutor, quais seriam esses imunizantes? Quais são as principais vacinas que os adultos precisam tomar? Veja, isso depende muito da faixa etária e depende muito da exposição. Por exemplo, grupos de risco, como gestantes, têm vacinas específicas, como vacina de rubéola, hepatite B. Faixas etárias específicas podem participar de campanhas de imunização, como, por exemplo, vacina da gripe para idosos, para gestantes e para profissionais de saúde. E a gente teve recentemente a vacina para hepatite B, para adolescentes e pré-adolescentes a gente tem a vacina do HPV, então depende da faixa etária. Então o Ministério da Saúde ele estabelece as faixas etárias, os grupos de risco e a necessidade de fazer o imunizante. E é importante destacar também que esse imunizante ele depende da condição epidemiológica local. Por exemplo, a gente fala assim, de sarampo na infância não fazia mais. Depois que as pessoas começaram a não vacinar as crianças para sarampo, houve um surto de sarampo em algumas regiões, inclusive aqui em Pernambuco, Caruaru, houve casos registrados de sarampo, e aí o Ministério da Saúde começou a recomendar que alguns profissionais, como profissionais de saúde, que tiveram contato ou fizeram atendimento de crianças com sarampo, voltassem a tomar uma dose de reforço de sarampo. Então, às vezes também, Carla, essa recomendação ela pode mudar dependendo do contexto epidemiológico. E, doutor, em relação aos riscos, quais os riscos para uma população, por exemplo, em que os adultos eles não se vacinam no tempo necessário? Veja, individualmente, você tem um risco de contrair a doença de uma forma grave. Porque o que a vacina vai fazer? Isso é importante a gente sempre destacar. A vacina ela não vai impedir que você tenha a doença, mas ela vai impedir que você tenha uma forma grave da doença. A gente pode pegar, por exemplo, a vacina para Covid. Se você se vacina para Covid, não significa que você não vai pegar Covid. Você pode até pegar Covid, mas você pega Covid geralmente numa gravidade muito menor do que se você não tivesse vacinado. Então, o primeiro grande risco de você não se vacinar é você contrair uma forma grave da doença, inclusive poder morrer. E o segundo risco de você não se vacinar é um risco coletivo, porque se as pessoas não se vacinam, esse vírus ele continua circulando. Então a gente precisa ter o que a gente chama de proteção vacinal. Para ter um exemplo, ideia, por exemplo, sarampo, a gente precisa ter pelo menos 95% da população vacinada. Se a gente não tem essa população vacinada, esse vírus continua circulando. E, doutor, a gente tem falado nos últimos meses sobre o risco da volta de algumas doenças que já estavam erradicadas e que podem voltar com a baixa imunização das crianças. Isso também poderia se aplicar no caso da não imunização dos adultos? Sim, a gente acaba tendo populações de risco maiores, né? Assim, a recomendação maior, a recomendação mais importante é que as crianças fiquem vacinadas. As crianças acabam sendo um alvo mais importante dessas campanhas de imunização. E aí vale, por exemplo, sarampo, poliomielite, que é a paralisia infantil. Essas doenças, elas precisam ser vacinadas ainda na infância para que você evite uma recirculação do vírus, porque muitas dessas doenças, elas acabam sendo doenças mais prevalentes na infância. É difícil você ter essas doenças circulando entre adultos. Os vírus acabam atacando mais as crianças, como, por exemplo, a paralisia infantil. Mas quando os adultos não se vacinam, eles promovem também essa recirculação do vírus. E, além do que, ficam mais expostos. Então, há essa preocupação muito grande, inclusive, Carla, que a gente tem observado uma diminuição importante na adesão de vacinas nesses últimos anos. O movimento começou aí um pouquinho antes da pandemia, 2019, mas que se acentuou pós-pandemia, e a gente tem ficado alerta a isso e sempre tentado orientar os pais e os adultos, de maneira geral, que compram o cartão vacinal, se vacinem. E nas campanhas vacinais, aquelas campanhas anuais, como, por exemplo, a hepatite, que teve recentemente, vacina de gripe, que os adultos também possam se vacinar. Muito obrigada pela sua entrevista, doutor. Eu que agradeço. Sempre uma grande honra. Você conferiu no Moído do Dia de hoje uma entrevista com o médico Paulo Gustavo Xavier, que falou sobre a importância da caderneta atualizada para os adultos e o risco da baixa cobertura vacinal. Carla Nogueira, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê.